instância, digamos assim, das negociações entre as pessoas sem terem de apelar para a justiça. A mídia tem tratado o assunto como se fosse uma instância da justiça, quando, na verdade, a mediação, conciliação, a arbitragem, elas não têm a ver necessariamente com a justiça, é exatamente um passo para evitar a pendenga, a briga judicial. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessa questão com a Naura Americana, que é psicóloga, Naura Americano, psicóloga, diretora da consultoria em mediação SOMEC e mediadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e também com a Anatelma Campana, que é advogada, vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui do Rio de Janeiro, que já esteve conosco numa outra oportunidade falando exatamente sobre essa questão da lei de arbitragem. Essa lei de arbitragem, Anatelma, agora vem a primeira lei de 96, do governo Fernando Henrique ainda, né? Gostaria que você falasse o que representa essa nova proposta do Salomão, que foi entregue ao Renan ontem. Como é que está essa situação? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para tratar desse assunto tão importante para a nossa sociedade, para o judiciário e para a sociedade civil como um todo, na questão da resolução dos conflitos de forma extrajudicial. Porque essa lei, esse projeto de lei que foi entregue ontem ao Senado, traz dois novos importantes assuntos dentro dessa lei de arbitragem, que é a arbitragem propriamente dita, a forma com que ela vai se desenvolver de forma mais ampla, e a mediação. Na arbitragem, esse novo projeto de lei destaca que na arbitragem as partes em conflito escolhem de comum acordo um juiz para resolverem as suas questões e tomar uma decisão. Já na mediação, não há um juiz, e sim um mediador, que em vez de tomar uma decisão, estimula as partes em conflito a escolherem por si só, por elas próprias, uma solução consensual. A mediação, Golo, ela vai ser mais amplamente utilizada e vai atingir as soluções de massa, porque tem mais potencial para chegar a um número maior de pessoas, por ser mais simples esse tipo de procedimento. Enquanto que na arbitragem, ela tende a concentrar questões de maior porte, por envolver maiores valores econômicos, atingir o âmbito internacional, trazendo para o Brasil uma importância em relação à instituição da arbitragem também no meio público, podendo trazer as questões públicas, relacionando a exploração do petróleo, a questão do pré-sal, as obras da Copa do Mundo, da Olimpíada, fazendo assim, atraindo mais investidores quando há certeza de que certos problemas poderão ser resolvidos por meio da arbitragem. O fortalecimento desses recursos de meio de solução extrajudicial vão trazer um desafogamento para o judiciário como um todo, reduzindo os processos. O que parece que é o princípio que norteia tanto a mediação quanto a conciliação, que você nem tocou nessa questão da conciliação, é que o conversando a gente se entende. E na arbitragem você tem interesses irreconciliáveis e que precisam de um árbitro, que hoje, ou habitualmente, historicamente, é a justiça. Então você evita todo um procedimento judicial, todo um custo também de honorários advocatícios e de processo, manutenção de um processo na justiça, toda a demora, os recursos que demandam esse tipo de ação judicial, e você parte para um entendimento. Você procura, olha, vamos conversar, que é melhor se entender aqui sem ir para a justiça do que ir para a justiça. Sem dúvida. Dinheiro, não é isso? Sem dúvida. Isso mais na conciliação e na mediação. A conciliação, o nome mesmo já diz, você já tem uma disposição para conversar e chegar a um acordo. A mediação, você tem uma pessoa que vai mediar, como indica o nome, vai mediar esse acordo. Mas na arbitragem, não. Você tem o árbitro, você tem o cara que vai dizer, não, ele está certo, você está errado, ou você está certo, ele está errado. Não é isso? E propõe, e isso tudo sem recorrer à justiça. Eu percebi que há uma confusão na própria mídia em relação a essa lei do ministro Salomão, em que o projeto dele, que dizem que a ideia que estão passando é de que isso é uma instância nova
dentro do Poder Judiciário, ou seja, você tem, além dos tribunais, além do juiz, além dos recursos, você vai ter também, dentro do Judiciário, essa arbitragem, ou essa mediação, ou essa conciliação, e não é isso, né? Não, a arbitragem é um procedimento privado, realizado nas câmaras arbitrais, como na nossa Câmara, na CCMA, na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, como tantas outras espalhadas pelo Brasil, e que através da escolha das partes que nomeiam um árbitro específico à matéria que está sendo levada para ser solucionada, ele vai, através dos procedimentos e dando às partes a oportunidade de se manifestarem por seus advogados, da mesma forma como se fosse um processo judicial, um processo privado, onde as partes se manifestam e, ao final, o perito, árbitro daquela matéria, vai proferir uma sentença arbitral, se utilizando as partes, se necessário for, de peritos para assessorarem na solução daquela controvérsia, mas que é de forma privada. A lei, ela vem instituir a arbitragem com seus procedimentos, novas modalidades, ampliando o seu âmbito de atuação, definindo os seus limites, a forma com que vai se fazer a arbitragem. Na verdade, ela vem trazer uma atualização com essa ampliação. Como eu falei, ampliando para a administração pública, abre campo para que os investimentos internacionais deem mais credibilidade à nossa lei, porque aí poderão se utilizar dela nos contratos internacionais, nas questões do pré-sal e afins, para que se possa resolver dentro do Brasil e não se recorrer às câmaras internacionais, como vem sendo feito desde a implantação da lei de 96, que é essa lei que sofre reforma, para que venha se processar nas câmaras com credibilidade também no âmbito da administração pública. E isso é importante, tanto na arbitragem quanto no projeto da mediação também, porque reduz o número de demandas judiciais. O Brasil hoje registra cerca de 90 milhões de novas demandas judiciais a cada ano, o que faz do país um país de ser um dos mais litigantes do mundo. Isso equivale a um litígio para cada 2 habitantes. É muita coisa. É muita coisa. E cada 2, um está brigando. Pois é. Um está sendo demandado e o outro está demandando. E não escapa. Quer dizer, é muito processo. E é uma questão de mudança de paradigma, dessa cultura de trazer para si a possibilidade de escolher quem vai resolver a sua questão, não tendo que levar ao judiciário, reduzindo com isso o tempo de resolução dessa demanda, um processo que em média dura 10 anos no judiciário, com sem número de recursos que nós temos à nossa disposição, e eu sei disso porque eu sou advogado, eu posso falar dessa forma, que a gente não constrói, a gente destrói a questão do relacionamento, motivando as partes a acirrarem cada vez mais os seus ânimos em razão da resolução daquele conflito, que poderia ser mais simples, de uma forma mais célere. Hoje, um processo de arbitragem dura em média 18 meses em uma Câmara. E se estipulado pelas partes os prazos para a resolução dessa arbitragem, pode se dar até em 10 meses, 12 meses. As partes escolhem os prazos. As partes chegando a um acordo quanto ao tempo em que vão discutir aquilo ali, é evidente que você anda muito mais depressa. A economia não é só financeira, claro. É emocional também, porque o Emocional, desgaste... Exatamente. Uma coisa interessante disso aí é que uma grande modificação é o Estado brasileiro aceitando a arbitragem nos seus negócios, ou seja, isso é um ajornamento, é um avanço do Estado brasileiro em relação ao cenário internacional. Isso já é uma coisa comum no cenário internacional. Agora, formalmente, o que nós temos é que a arbitragem, assim como a mediação, elas são uma decisão, formalmente é como uma decisão judicial, só que sem toga. Né? Quer dizer, então o formato é diferente. Agora, essas questões, você falou da quantidade de ações na justiça, isso vem muito em função do desenvolvimento do Estado brasileiro, do desenvolvimento das relações, do desenvolvimento econômico.